E aí pessoal, como vocês estão? É o Guilherme aqui e eu estou de volta com mais um vídeo sobre Pygame, a biblioteca de desenvolvimento de jogos do Python. Voltando aqui, no último vídeo nós definimos o nosso relógio para poder definir o nosso FPS do jogo e também definimos aqui as nossas bordas. Eu deixei a escolha de vocês. Se vocês iam querer que o objeto atravessasse de um lado para o outro da borda ou se o jogo terminasse quando você acertasse a borda. Certo? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai começar a desenhar a nossa maçã, no caso, o objeto da maçã. Mas para isso, primeiro de tudo, a gente vai fazer o quê? Eu quero começar a trabalhar com funções. Por quê? Porque até agora, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente trabalhando numa função só e nada mais. No caso, a gente está aqui nela o tempo todo, então que é a nossa função principal, que é o nosso programa inteiro. Então a gente não tem funções, a gente só está trabalhando com as pré-buildadas do Pygame e no caso da Random aqui que a gente importou. Mas então, primeiro de tudo, a gente tem que entender quais as variáveis a gente precisa deixar fora da nossa função, que vão ser nossas variáveis globais. Aqui já tem algumas que eu já tinha deixado separado por esse motivo, que são nossas cores. A gente não vai precisar de deixar as nossas cores somente numa função, pois a gente vai precisar dela em várias funções. Então a gente vai deixar aqui as nossas cores. Outra coisa que a gente também vai deixar aqui são a largura, a altura e o tamanho. Por quê? Porque a gente não precisa dessa função, dessas variáveis aqui, em todas as a gente vai precisar de todas essas variáveis aqui nas nossas funções, então ela também vai ficar fora da nossa primeira função aqui. A primeira função que a gente vai criar vai se chamar jogo, que é o quê? Que é o nosso jogo completamente, que vai ter o loop e vai ter algumas coisas como a definição da velocidade e basicamente o loop inteiro do jogo, com algumas das variáveis. A sair vai ser uma das que vai ficar dentro do jogo, porque a gente só vai usar essa variável aqui dentro dessa função. A gente não precisa dela a nível global. Então, as outras coisas que a gente vai precisar aqui no nosso jogo são essas funções aqui, que são o quê? As funções de posição e as funções de velocidade. Desculpa, eu disse função. As nossas variáveis de posição e velocidade, que a gente vai precisar dentro da nossa função. Estou me confundindo com função. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos definir aqui def jogo. Certo? Definimos nossa função. Agora vamos pegar tudo isso aqui e vamos dar um tab para identar. E feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar a nossa função jogo logo depois dela. Por quê? Porque senão não vai adiantar nada. A gente vai ter feito uma função e o código simplesmente vai passar direto por ela, não chamou ela nunca, o jogo vai fechar. Vamos rodar aqui e ver se está tudo certo. Como vocês podem ver, está tudo ok. Logo, aquela função, a gente ter feito aquilo lá, não influenciou em nada o funcionamento do jogo. Então está tudo ok. Era isso que a gente esperava. A gente não quer que o jogo mude alguma coisa com isso. A gente só quer trabalhar de maneiras diferentes. O que a gente vai fazer aqui também? A gente vai começar a definir todo o nosso objeto aqui, no caso que vai ser a nossa cobrinha futuramente. A gente quer o quê? Que ela seja uma outra função. Então vamos definir aqui uma função cobra. Não vou colocar ainda os parâmetros. Mas então, o que acontece aqui? Aqui a gente define os nossos posição e tamanho aqui. O tamanho a gente não vai precisar, mas a posição x e y está dentro da função jogo. A função cobra não reconhece essas funções. Então o que a gente vai precisar aqui? A pos-x, colocar como parâmetro pos-x e pos-y, porque aí nossa função jogo vai enviar esses argumentos para a função cobra e ela vai receber esses aqui como parâmetros e vai mandar para aqui. Então vamos lá. Ó.
Aqui no caso eu estou colocando como parâmetro posição x e y, que vai vir para cá. Deixa eu colocar esses espaçamentos aqui. E aqui onde a gente tinha o nosso objeto desenhado, a gente vai simplesmente chamar a função cobra. Porque aí, toda vez quando ela chegar aqui, ela vai chamar a função, vai desenhar o objeto na posição x e y. Só que nesse caso aqui, a gente tem que colocar essa função depois da posição x e y definida a velocidade. Porque senão ele não vai mover o objeto nunca. Certo. Opa, eu estava me esquecendo. Aqui a gente precisa colocar que ele está enviando o pos-x e o pos-y como argumentos dessa função. Certo? Vamos rodar e ver se está tudo funcionando normalmente. Como vocês podem ver, continua funcionando normalmente. Só que agora a gente tem uma função somente para a nossa cobrinha. Então, feito isso, a gente já tem a função da nossa cobrinha. O que a gente quer? A gente quer desenhar a nossa maçã, que vai ser também um retângulo, mas no caso a nossa cobra vai crescer com o tempo que a gente for passando em cima da maçã. Então vamos lá, vamos definir a função maçã aqui, def maca. Eu vou colocar maca, porque vai dar erro se eu colocar o C cedilha e o A com tio, então coloca maca. Se vocês quiserem, podem colocar Apple também, vai dar escolha de vocês. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai definir isso aqui, só que aí agora, ao invés da gente colocar aqui pos-x e pos-y recebendo como argumento, a gente vai querer o quê? A gente vai colocar, primeiro de tudo, a gente vai ter que definir novos valores aqui de pos-x e pos-y. Por quê? Porque a gente precisa que a maçã surja em lugares aleatórios também, mas a gente precisa que ela tenha o próprio valor. Se a gente ficar usando pos-x e pos-y para ela também, a maçã vai simplesmente estar junto do nosso objeto da cobrinha o tempo todo. Então a gente vai ver só uma delas, porque elas vão estar sobrepostas uma à outra. E no caso você ganharia o jogo rapidamente, porque você simplesmente estaria comendo a maçã o tempo todo. Então vamos colocar aqui, e eu vou mudar de pos-x para maca x, de pos-y para maca y. E aqui a gente vai chamar, aqui a gente vai colocar, aqui não faz diferença, tipo, você pode deixar pos-x e pos-y, porque aqui você já está dentro da outra função. Então, isso aqui se vocês quiserem mudar para maca x, maca y, não tem diferença, porque tipo, quando você chama ela aqui embaixo, você pode chamar ela com qualquer coisa, ela vai receber com outros, porque o que você coloca aqui como parâmetro aqui vai servir para dentro da função, mas os argumentos que você coloca ela para chamar não fazem diferença. Então a gente vai colocar aqui maca e a gente vai colocar maca x e maca y. Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado aqui. Ah, sim, tem outra coisa. A gente não quer que nossa maçã seja da mesma cor que o nosso objeto. Então vamos colocar aqui vermelho. Uma maçãzinha vermelha. Vamos rodar para ver se está tudo ok. Como vocês podem ver, está ali o objeto. Se eu for até lá e passar em cima dele, não acontece nada ainda. Como vocês podem ver, olha. Mas tem uma coisa aqui que não deveria acontecer e que ainda está acontecendo, que é o quê? Eu não ia definir isso agora, mas eu vou aproveitar que a gente já está criando o objeto, que a gente já está criando outros objetos aqui. É o seguinte, a gente não deveria conseguir se mover, tipo, se a gente está se movendo para essa direção, mover na direção exatamente oposta. Então, para que a gente não possa fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui trabalhar com esses eventos de novo. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem que ver o seguinte, se a gente está andando para a esquerda, a gente não pode se mover para a direita. Então, toda vez que a gente está se movendo para a esquerda, aí a gente tem que colocar aqui um end, se a velocidade y for igual ao tamanho. O que a gente está fazendo aqui?
Se a nossa velocidade x já está igual ao tamanho, a gente não quer que ela possa... Opa, aqui é diferente. Se a nossa velocidade x estiver igual ao tamanho, no caso, se ela estiver se movendo para a direita, a gente quer que ela não seja possível a gente mover para a esquerda. Vamos testar aqui para ver. Olha só, se eu estiver me movendo aqui para a direita, eu não consigo mais me mover para a esquerda. Eu estou aqui apertando a tecla e nada acontece. Então, aqui é isso que a gente quer fazer. A gente quer o quê? Se um objeto está se movendo para uma direção, que ele não possa se mover na direção oposta. Então, para a gente fazer isso aqui para o restante do código, a gente tem que vir aqui e adicionar esse end várias vezes aqui. Vamos adicionar ele aqui e fazer as alterações necessárias. Certo? Se aqui, como o tamanho é positivo, a gente vai colocar ele negativo aqui. Aqui a gente vai mudar para y. Aqui também para y. E aqui nesse caso, se aqui está negativo, a gente quer positivo. E se aqui está positivo, a gente quer aqui negativo. Então vamos lá dar uma olhada. Certo? Aqui agora, se eu estou movendo para a esquerda, não vai para a direita. Se eu estou movendo para cima, não vai para baixo. Se eu estou movendo para a esquerda, não vai para a direita. E se eu estou movendo para baixo, não vai para cima. Logo, está tudo os conformes. É claro que aqui não tem como vocês verem eu apertando uma tecla, mas vocês podem testar por vocês mesmos aí e conferirem. Então, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo a gente já vai começar a trabalhar sobre o crescimento da nossa cobrinha, para quando ela poder comer a maçã acontecer alguma coisa, você ganhar pontuação vai ser bem mais para frente, mas a gente já vai começar a trabalhar com isso de a gente até que enfim poder comer a maçã. Se tiverem gostado do vídeo, deixem um like e até a próxima. Então, pessoal, eu sempre me esqueço de avisar, mas o código referente a esse vídeo está na descrição. Então, se quiserem conferir qualquer coisa, o link está aí na descrição para vocês poderem baixar. Até mais!